Fala galera, beleza? Pessoal, o negócio é o seguinte, né? Temporada passada, o Joel Embiid liderou a NBA em pontos por jogo, né? Foi, sem dúvida nenhuma, um dos melhores anos da carreira do Joel Embiid. E uma dúvida que muita gente tem é a seguinte: como que o Embiid conseguiu liderar a liga em pontos, sendo que é a liga que tem os maiores scorers do planeta? Qual que foi o diferencial do Embiid? O que fez ele conseguir ser o maior cestinha da última temporada? E a resposta disso é relativamente simples, porque você consegue juntar um jogador extremamente talentoso, o jogador que melhor consegue unir força física e técnica com uma equipe que trabalha 100% para potencializar esse jogador. O Philadelphia trabalha o jogo inteiro para deixar o Joel Embiid em situações favoráveis para que ele pontue. E nesse vídeo de análise tática, eu irei trazer aqui alguns exemplos de jogadas que mostram muito bem como que o Philadelphia potencializa e muito o talento de Joel Embiid. Bom, primeiramente é importante dizer, é muito mais fácil Philadelphia potencializar o talento do Embiid do que o de outro pivô qualquer, porque a gente está falando de um dos pivôs mais talentosos dos últimos anos da liga, talvez um dos mais talentosos de todos os tempos. Então, tem muito mérito sim no trabalho que o Philadelphia fez, mas o maior mérito aqui é do Embiid por ser o jogador dominante que é. Mas também temos que dizer o seguinte: um jogador talentoso em um sistema que não é favorável para ele tem o seu talento podado. Então, sim, o maior motivo do Embiid ter sido cestinha da última temporada foi o próprio Embiid, foi o seu talento. Mas se não fosse o Philadelphia se organizando e jogando para fazer ele ficar em posições favoráveis, isso não teria acontecido. Porque é o seguinte, cara, toda a movimentação do ataque dos Sixers acontece para deixar o Embiid com o maior espaço possível para trabalhar. Porque a gente está falando de um pivô que é extremamente agressivo quando corta em direção à cesta. E quando o seu time consegue gerar espaço para ele, você tem uma máquina de moer defesas. Nessa jogada, por exemplo, a gente vê como que a movimentação dos Sixers acontece para deixar o Embiid com um baita de um corredor para atacar. E quando essa movimentação é bem coreografada, tem um time bom, o Embiid ganha pelo menos 2 ou 3 segundos de liberdade para infiltrar, o que é mais do que necessário para que ele consiga a cesta. Só que como o Embiid é muito talentoso, o Philadelphia não precisa se preocupar só em deixar o caminho livre para ele. Uma coisa que o Philadelphia pode se dar ao luxo de fazer é se movimentar para deixar o Embiid não livre, mas com um marcador, porque esse cara no 1 contra 1 é simplesmente absurdo. E isso é algo que o Sixers faz muito. Olha como que a movimentação do time, como as paredes são feitas para deixar o Embiid em uma boa situação de 1 contra 1. E por que o Philadelphia faz isso? Por que o Philadelphia não tenta tirar a marcação toda do Embiid? Porque, primeiro, é muito mais difícil fazer isso. E segundo, porque o time do Philadelphia pode ficar tranquilo. Porque na maioria das vezes em que o Embiid parte para o 1 contra 1, ele leva vantagem dos seus marcadores, como levou nessa jogada. E uma coisa que me deixa muito impressionado, né, quando eu vejo o Embiid jogar, é como esse cara é inteligente. É que às vezes a gente olha um jogador forte e atlético como o Embiid e pensa que ele não tem um QI de basquete tão elevado, que ele é um cara que ganha muito na força. Só que o Embiid é um caso raro, velho. Ele alia muito bem a força com a técnica e a inteligência. E algo que o Embiid lê muito bem nos jogos é espaços livres. É o lado fraco da defesa adversária. Olha nessa jogada, por exemplo, como que o Philadelphia consegue deixar o Embiid muito livre para atacar o lado fraco da defesa do Cavaliers. E quando ele chega nesse lado fraco, que
não tá com a marcação tão acirrada, ele consegue ter uma ótima liberdade para escolher o melhor jeito de invadir o garrafão adversário. E o Embiid já faz isso sendo marcado. Quando tá sem marcação, aí fica mais fácil ainda. E você tá vendo como que não é um bicho de 7 cabeças para os Sixers deixar o Embiid em uma situação favorável? São pequenas movimentações, mas que tem um impacto muito grande. Porque quando você tem um cara desse na mão, você como técnico, você não tem que ficar inventando muita coisa. O simples dá certo. É só deixar esse cara o máximo de vezes em situações favoráveis. E a jogada que o Doc Rivers mais utiliza para potencializar o Embiid, para inflar o volume ofensivo do Embiid, é o pick and roll com o armador. Nessa jogada, olha como que o Tobias Harris chama a atenção de um dos marcadores, evita que o Embiid fique com dupla marcação e deixa ele livre para realizar o pick and roll com o James Harden, que rapidamente solta a bola para ele, e como ele é muito mais forte, muito mais atlético do que o seu marcador, ele consegue finalizar sem nenhum problema. E esse tipo de jogada é muito realizada nesse Philadelphia. O Philadelphia ama essa jogada de pick and roll, porque o time tem dois dos melhores jogadores em pick and roll da NBA, que é o Harden e é o Embiid. Você junta esses dois, você tem um pick and roll muito difícil de ser parado. E o que eu mais gosto é como que o Philadelphia muda os papéis do jogador. Normalmente, quem realiza paredes para algum outro atleta é o pivô. Normalmente é o pivô que faz a parede para um armador, para um ala armador ficar mais livre. Só que como o Philadelphia tem um dos melhores pivôs de toda a NBA, na minha opinião, o melhor pivô, quem realiza essas paredes nem sempre é o Embiid, porque o grande objetivo dos Sixers é deixar o Embiid em uma boa situação. E o legal é que todos os jogadores aceitam esse papel e executam as suas funções muito bem. E essa jogada para mim é o maior exemplo disso. Olha como o Seth Curry, que não tá mais no Philadelphia, e o Tyrese Maxey seguram dois defensores da equipe adversária para deixar o Embiid totalmente livre no perímetro. E aí, se é um outro pivô, a defesa não ia ficar preocupada, porque a maioria dos pivôs não tem um arremesso bom como o do Embiid. Mas a gente está falando do cestinha da última temporada. Isso gera uma preocupação. Tanto é que o Valanciunas sai da sua posição para tentar conter o avanço do Embiid. E como ele é muito técnico, ele consegue sair da marcação e mesmo quando a marcação consegue chegar um pouquinho nele, ele ainda consegue finalizar muito bem na média distância. E bom, esses são só alguns exemplos de jogadas que o Philadelphia realiza nos jogos para potencializar o jogo do Joel Embiid. Porque é o seguinte, se o Philadelphia deixasse o Embiid a Deus dará, ele teria um grande volume de pontuação? Teria, porque ele é muito dominante. Mas não o mesmo volume que ele teve na última temporada. Porque quanto mais você deixa o Embiid em situações favoráveis para ele, que são situações onde ele fica com o corredor livre em sua frente, ou em situações que ele fica numa marcação 1 contra 1, mais você deixa esse cara à vontade, mais você deixa esse cara mais confortável para realizar as suas jogadas. E como a gente está falando de um dos pivôs com o maior repertório ofensivo da NBA, só pelo fato de você deixar ele confortável em quadra, já é meio caminho andado para você conseguir a cesta na jogada. Então, eu achei legal trazer esse vídeo para mostrar que não é só o talento que leva um jogador a ser o cestinha da temporada. O sistema da equipe é muito importante para isso acontecer. E se tem um time hoje na NBA que consegue favorecer a sua principal estrela, esse time é o Philadelphia. Às vezes joga de uma forma muito burocrática? Joga, não tô negando isso. Mas algo que é realidade é que o Philadelphia sabe muito bem potencializar o jogo do Embiid. E se não fosse o sistema dos Sixers fazendo isso por ele na última temporada, eu não tenho dúvida, ele não teria sido cestinha da última temporada. E se isso acontecer de novo nessa temporada, poderemos sim ver o Embiid buscando novamente
o título de melhor scorer da temporada da NBA. Mas bom, o que você achou dessa minha análise? O que você achou do sistema do Philadelphia 76ers? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve e compartilha o vídeo com seus amigos, tá bom? Galera, hoje ainda tem conteúdo pra caramba pra sair, tem análise de jogo, então fica ligado pra não perder. E é isso, obrigado a todo mundo por essa audiência maravilhosa, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.